Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que, depois do Papa ter se elegido, eis que surge aqui, dos recônditos das catacumbas, um outro missionário a fazer contribuições para a opinião pública brasileira, aquele senhor envolto pelas chamas do inferno, sai da catacumba, Malafaia. Malafaia falou. Malafaia que é hoje muito mais um político do que um pastor, né? Mesmo eu não vejo nenhum problema de religioso dar opinião sobre a vida política do seu país. A gente, o PT, de alguma maneira, foi formado por três vertentes sociais. Uma delas, a influência da Igreja Católica, principalmente daquele que veio da teologia da libertação. Era um segmento dos sindicalistas, um segmento da Igreja Católica e um segmento da esquerda que combateu na ditadura. Foram esses três pés que originaram o PT e o que transformaram nessa invenção política partidária, que é hoje uma máquina de ganhar eleições no Brasil, né, principalmente presidenciais. Mas o Malafaia precisa largar a Bíblia e talvez ser candidato, porque a sua participação na vida social brasileira só se dá através da política. Mas então é preciso também olhar para o que ele fala e para o que ele pensa, para o que ele exprime nas suas redes sociais. E ontem ele defendeu a candidatura de Michele Bolsonaro. Por quê? Porque o Michel Temer, Michel e Michele, aliás, dá uma dupla sertaneja, Michel e Michele. O Michel, o Temer, o golpista, o vampiro, ele está articulando um grupo de bolsonaristas sem Bolsonaro. Mais do que isso, talvez de uma direita sem bolsonarismo. Nem é bolsonarista sem Bolsonaro. E sem o Bolsonaro. O que o Temer está convocando? O Temer se coloca como se ele fosse uma liderança importante, né? Saiu com 6% de aprovação do governo aqui. Deu um golpe na Dilma e saiu humilhado. Não pôde nem ser candidato à reeleição. O Temer tem defendido que o Caiado, o Zema, o Ratinho Júnior e o Tarcísio, e talvez até o Eduardo Leite, lá de Rio Grande do Sul, se juntem e formem um bloco para que todos, de alguma maneira, se disponibilizem, saiam candidatos, coloquem seu nome à disposição de um projeto eleitoral presidencial, e lá para junho do ano que vem se decidam por um deles para representar a direita no Brasil e isolem o Bolsonaro. Isolem sem isolar muito para que ele apoie essa candidatura. E aí, claro, evidente que o nome mais provável desse grupo seria o de Tarcísio. O Malafaia não quer o Tarcísio. E o Malafaia já disse para o Bolsonaro o que ele teria reproduzido em algumas reuniões com aliados, que pode até ser que o Tarcísio tenha mais chances de ganhar e pode vir a ganhar. Mas se o Tarcísio ganhar, o bolsonarismo não leva. Quem leva é os setores da burguesia tradicional brasileira.
o Tarcísio faria um governo muito mais próximo da Globo, o Tarcísio faria um governo muito mais próximo da lógica das privatizações, do setor financeiro, dos Armínio Fragas da vida. Ele seria um neo-tucano com o que usa botas, né? Que usa farda, porque ele tem essa origem militar. Então, ele levaria o partido militar mais lustrado para o poder. Esse projeto hoje interessa a setores do Exército, interessa a setores militares e interessa à burguesia nacional brasileira. Interessa ao Estadão, interessa à Globo, interessa à Folha. O Tarcísio é o nome dessas pessoas e o Zé Dirceu já disse isso. Mas então, por que o Malafaia não embarca nessa? Porque ele acha que ele ganha sem levar. Que essa direita vai ganhar, mas que os setores extremistas da direita, que são mais bolsonaristas, serão alijados de um governo Tarcísio e ele vai isolar o Bolsonaro e vai transformar o Bolsonaro num natimorto político. E o Bolsonaro já entendeu isso, só que ele não tem muita alternativa. A alternativa que parecia ter era do seu filho Eduardo, que agora decidiu ir para os States. Voltaria dos States num cavalo branco para ser o candidato a presidente? Flavinho Rachadinha não parece mostrar aptidão, volúpia, interesse, desejo pela disputa presidencial. Parece estar muito mais interessado em renovar seu mandato e ficar quietinho mais 8 anos no Senado, né? Fazendo as rachadinhas e ali os esquemas que ele faz. O Eduardo Bolsonaro parece estar mais interessado em comer hambúrguer, ir nos rodeios, ir nas festas do Texas com sua família e ficar fazendo post para o Instagram. O Tarcísio não tem interesse. Mas sobrou quem? Então sobrou ela, a Michelle. A Michelle é uma carta na mão dos Malafaia para ameaçar esse esquema Temer. É para falar, eu posso implodir. Posso implodir porque eu tenho nessa mulher evangélica, sagaz, com uma boa oratória, com uma boa faixa de candidata. Eles, como os bolsonaristas consideram ela uma pessoa muito bonita, não é o meu caso, mas ela representa essa mulher delicada, né? Ela não come com as mãos como Bolsonaro, ela não se suja toda de farofa, ela tem uma postura de dama de família. A gente sabe que a Michelle não tem essa história, nem esse histórico, mas aí até morreu Neves, eu não tenho nada a ver com isso também, mas ela se comporta como uma dama da família tradicional brasileira. E é essa cartada que ele tem na mão para desestimular, pelo menos, o Tarcísio a se lançar candidato. Porque ele sabe que do Caiado, do Zema, do Eduardo Leite, do Ratinho Júnior, não vem ameaça nenhuma. Os outros 4 estão ali só para fazer número, para lançar a candidatura do Tarcísio. É contra o Tarcísio que o Malafaia se movimenta. A sua ação, usando a Michelle, é para constranger o Tarcísio. O Tarcísio lançaria esse candidato contra a Michelle? Duvido, Teodoro. Porque ele não vai largar uma candidatura que considera tranquila a reeleição por um desafio presidencial contra o Bolsonaro e o Lula. Porque, evidentemente, se a Michelle sai candidata, ela sai com o apoio do Bolsonaro. Então, o Malafaia está jogando na confusão, mas não de forma tosca. Está jogando de forma que eu considero inteligente. Embaralhar o jogo, embananar esse processo e tentar manter acesa a chama de Bolsonaro candidato é o que faz com que o Malafaia tenha algum tipo de poder. Malafaia só tem poder se Bolsonaro for o candidato a presidente da República em 2026 ou, na impossibilidade dele ser candidato, que seja alguém do seu âmbito familiar e político mais próximo.
ou a Michele, ou o Dudu Bananinha, ou o Flávio Rachadinha. Malafaia pode ser tudo, mas bobo ele não é. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.